Neste exato momento, você está prestes a descobrir um segredo oculto nas páginas da história mais antiga. Uma história de lutas celestiais, poderes divinos e mistérios que desafiam nossa compreensão. Você já imaginou um arcanjo como Miguel, com todo o seu poder, escolher a submissão em vez da rebelião? Por que Deus mesmo teria que esconder um túmulo de um líder tão amado quanto Moisés? Junte-se a nós nesta jornada surpreendente, onde desvendamos as verdades escondidas e revelamos como essas histórias milenares ainda ressoam em nossas vidas hoje. Você não vai querer perder nenhum segundo. Fique conosco e vamos juntos explorar os mistérios mais profundos da fé e da história. Judas, no versículo 9, faz referência a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar das Escrituras. Houve uma luta ou disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés, mas os detalhes dessa contenda não são descritos em Judas, capítulo 1, versículo 9. Está escrito que mesmo o arcanjo Miguel, ao debater com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir uma condenação ofensiva contra ele, limitando-se a dizer: "O Senhor te repreenda." Este acontecimento é narrado no livro de Judas. Aqui, Judas nos revela um incidente que não se encontra em outra parte da Bíblia. Naturalmente, surge a pergunta de onde Judas obteve essa informação. Alguns acreditam que ela tenha sido transmitida por tradição. Isso pode ser verdade ou não. Não temos conhecimento concreto sobre o motivo da disputa entre Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse conhecer o local para construir um santuário ali. Assim, Israel poderia acabar se voltando para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo dessa forma de idolatria, mantendo o local do sepultamento em segredo. Em Daniel, capítulo 10, versículo 21, lemos: "Mas eu, Gabriel, o que está inscrito no livro da verdade, não há ninguém que se mantenha firme comigo e se fortaleça contra estas forças espirituais hostis, exceto Miguel, o seu príncipe, o guardião da sua nação." A simples menção do nome Moisés evoca diferentes imagens na mente das pessoas. A morte de Moisés é envolta em certo mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos. Mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força diminuída apesar da idade. Moisés ainda estava no auge quando foi chamado para casa. Ele foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Conduziu os israelitas até a beira de Canaã e teve a oportunidade de vislumbrar a terra, mas não lhe foi permitido entrar nela. No final de sua vida, Deus permitiu que Moisés visse a terra pela qual havia deixado o Egito. Ele subiu o monte Nebo, saindo das planícies de Moabe até o topo do Pisga. O cume do monte Pisga está a cerca de 4.500 pés de altura, quase 1 quilômetro. Não é comum encontrar homens de 120 anos escalando montanhas quase 1 quilômetro de altura e ainda contando a história. Porém, Moisés conseguiu. Ele escalou usando as mãos e os pés. Não havia trilha larga o suficiente para ele, mas ele também não precisava de uma. Se você está se perguntando em que condições ele estava, esse feito já diz muito. Ele sabia que estava prestes a falecer, pois Deus havia lhe dito, e Deus já havia preparado outro homem, Josué, para sucedê-lo antes de sua morte. Pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida, a pesada responsabilidade de guiar a nação estava nas mãos de outro. Foi retirada de seus ombros. Moisés pôde subir cada passo da encosta com os ombros aliviados. Ele estava ciente de que a qualquer momento poderia dar seu último suspiro ao contemplar pela última vez a terra prometida, um pedaço de terra que ele nunca pisaria. Era isso que ele mais esperava, e então foi isso que Deus queria: tê-lo em casa. Moisés entregou o Espírito. Moisés morreu conforme a palavra do Senhor. Ele faleceu sozinho, mas em paz. O relato de seu falecimento está contido nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio. A morte tem um jeito de colocar as coisas em perspectiva, não é mesmo?
Que maneira de viver com 120 anos e sem óculos, 1,5 séculos de vida e sem necessidade de muletas. Moisés nunca ficou sentado numa cadeira de balanço passando o temo ou tomando suco. Como os israelitas sentirão falta do sábio conselho de seu falecido líder? Sua atuação entre eles despertou emoções tão intensas que eles levaram um mês inteiro para lamentar sua morte após sua partida. Mas finalmente esse luto chegou ao fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Após a morte vem o enterro, e assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das afirmações mais notáveis sobre toda a carreira extraordinária de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 6, lemos: E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, oposto a Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde é sua sepultura. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus pessoalmente enterrou. Você sabia disso? O Senhor então escondeu o túmulo. Por que ele fez isso? Porque esse túmulo teria se tornado um santuário. Ainda estariam trilhando um caminho até o Nebo até hoje, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo vários passeios e talvez até operando um bonde até lá, com uma grande faixa proclamando o lugar de sepultura de Moisés. Então, foi ocultado. Isso é tão crucial para o Senhor que até provocou um confronto angélico. Mas o ponto importante é este: mesmo que Miguel seja um arcanjo, aquele que Deus usou para lançar Satanás do céu, ainda assim ele não presumiu falar de forma repreensível àquele que governa no reino dos demônios. Ele deixou toda a repreensão para Deus. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9, está escrito: E houve guerra no céu, Miguel, o arcanjo, e seus anjos guerreando contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e não prevaleceram, e não se encontrou mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora. A antiga serpente, que é chamada de Diabo e Satanás, enganador e sedutor contínuo do mundo habitado, foi lançada à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia, nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que luta em combates espirituais. A palavra arcanjo significa anjo de mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado em todos os 3 livros como alguém que combate, resiste ou se opõe a espíritos malignos e principados. Miguel é o nome desse arcanjo, o que nos faz perguntar: quem se compara a Deus? Ele é apresentado a nós pelo profeta Daniel. Miguel se recusou a emitir um julgamento presunçoso. Em vez disso, anunciou apenas a repreensão de Deus. A linguagem dessa repreensão combina com Zacarias, capítulo 3, versículo 2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Em Zacarias 3 lemos: Ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, sua submissão a Deus se torna ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca é destinada a tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do anjo Miguel não estava em disputa, como mostra a última menção a Miguel, o arcanjo, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Quando Satanás é expulso do céu, Miguel e as forças do céu derrotam o dragão. Satanás e o diabo são atirados à terra. Lá, enfurecido, Satanás parte para guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém firme seu testemunho sobre Jesus. O confronto é um mal necessário. Ninguém gosta dele, mas deve ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessário. Mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor.
Miguel considerava seu cargo e posição com reverência. Lúcifer foi criado como a criatura mais elevada. Esta é uma lição que tanto você quanto eu precisamos aprender. Muitos cristãos ainda têm que aprender a se curvar até mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas, Ele é o Criador. O que nos dá o direito de questionar qualquer coisa que Ele faça? Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é aquele que cuida de nós. Mas nosso Deus é exaltado, santo e elevado. Ele é um Deus justo e correto. Ele nunca comete erros e nunca se engana. Tudo o que faz é correto. Então você e eu podemos confiar nele. Mas nós realmente fazemos isso? Reconhecemos sua autoridade? Valorizamos sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: vocês disseram, Senhor, Senhor, mas não eram o que eu ordenei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que achava certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. E você? Que exemplo Miguel, o arcanjo, é? À medida que encerramos nossa jornada de hoje, refletimos sobre as lições profundas e os mistérios que exploramos juntos. As histórias de Miguel, Moisés e as batalhas espirituais não são apenas relatos antigos, são reflexões sobre nossa própria vida, nossa fé e nosso lugar no universo. Se você achou este vídeo esclarecedor, imagine o que mais está esperando para ser descoberto em nosso canal. Cada vídeo é uma nova aventura, um novo mistério a desvendar. Não perca a chance de fazer parte da nossa comunidade crescente. Inscreva-se agora e ative as notificações.